se não fossem os documentos da Vaza Toga, o Alexandre, nós nunca saberíamos que ele te censurou com base numa mentira que ele mesmo inventou. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Esse caso, né, depois ele caçou o magistrado e mandou investigar o magistrado que decidiu em seu favor, não foi isso? Isso aí, Paulo, nós entramos com uma ação de indenização por danos morais, alegando uma série de erros judiciários que aconteceram no caso. E conseguimos uma vitória. A Justiça Federal... Trouxemos o doutor Frederico aqui. Exatamente. A Justiça Federal nos deu, reconheceu o dano moral e condenou a União. Eu era obrigado a processar a União, a gente não pode processar a autoridade, né? Condenou a União a me indenizar em R$20 mil. Essa sentença foi divulgada pela imprensa, eu acho que aquilo também incomodou muito o ministro Alexandre de Moraes. De alguma forma, a AGU adotou uma medida muito inusitada nesse tipo de caso, né? Uma ação ajuizada num juizado especial, uma ação de dano moral, e apresentou uma reclamação para levar o caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que teria havido violação à competência do Supremo Tribunal Federal. Altamente, uma tese bastante forçada, mas foi suficiente para o ministro cassar a decisão, cassar a sentença e, mais do que isso, mandar processar o juiz responsável por ela no CNJ. E ele, no despacho, ao fazer isso, também já escolheu o relator no CNJ, seria o relator Luiz Felipe Salomão, que instaurou o processo contra o juiz que aplicou corretamente a Constituição no meu caso. Hoje, diante das revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo, aliás, é importante dizer que foi um trabalho bem feito pelo jornalista, porque ele foi bem preciso na descrição do que aconteceu no meu processo. Hoje, Paulo, eu já questiono quem é que pediu para a AGU entrar com essa reclamação. Porque o que a gente nota é que o Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no país sem uma legião de pessoas voltadas a baixar a cabeça para ele e seguir ordens manifestamente ilegais. São os Eichmann do Brasil, né? Eichmann, você sabe bem, o oficial nazista que chocou Hannah Arendt porque parecia para Hannah Arendt uma pessoa boa, né? E ele só alegava dizer que estava cumprindo ordens ao mandar os judeus para os campos de concentração. O Alexandre de Moraes não existiria no Brasil sem essa legião de Eichmann e uma série de órgãos, como o Judiciário, a AGU, o CNJ, o Ministério Público Federal, o Senado, né? E aí Rodrigo Pacheco é o concurso nisso, enfim. E realmente o que você falou é a mais pura verdade. Se não fossem os documentos da Vaza Toga, o Alexandre, nós nunca saberíamos que ele te censurou com base numa mentira que ele mesmo inventou, né? Essa história do relatório tendo sido obtido por uma denúncia anônima, e que na verdade é anônima do Alexandre, né? A pessoa que te censura é a mesma que te denuncia, a mesma que cassou a decisão que restabelecia o seu acesso, a mesma que perseguiu o juiz que tomou a decisão. Há algum tipo de ação, Homero, que você, diante dessas revelações, esteja tomando ou pretenda tomar? Nós estamos pensando nisso, Paulo. Quando houve a reclamação e a sentença foi cassada, eu recorri para o Supremo Tribunal Federal. Até agora não teve nenhum movimento, o recurso, eu não sei se terá, porque os demais membros do STF, me parece claramente também, estão fechados com o Alexandre de Moraes, sabem das arbitrariedades que acontecem lá. Quando a censura comigo aconteceu, eu fiz questão de comunicá-los. Eu fui aluno do professor Fachin por 4 anos, na Federal do Paraná. Eu fiz chegar a ele, como os demais. Saí ileso. É claro que a gente era ideologicamente muito diferente, né? Ele tinha qualidades como professor, são inequívocas, né? Mas eu fiz chegar a ele e a outros ministros do STF, por e-mail,
não era algo recomendável de se fazer, mas eu era deputado na ocasião, acho que eu tinha mais do que o direito, o dever de fazer isso, né? Eu não ia deixar o país em que eu prometi defender virar uma esculhambação total. Eu comuniquei todos eles, eu mandei cópia do processo para todos eles sabiam exatamente o que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E espero que, de alguma forma, possam reagir. E acho que foram espertos, viu, Paulo, porque eles escalaram o Alexandre de Moraes para ser o ponta de lança do tribunal. E alimentaram a vaidade dele e ficaram por trás dando cobertura. Num momento como esse, em que o Brasil percebe, enfim, quais eram os métodos do ministro Alexandre de Moraes, que a atividade dele era um puro exercício da força, puro exercício do poder, não tinha limite algum na lei ou na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes vai assumir aí para sempre uma pecha de alguém que não cumpre a Constituição. Esse momento ao qual você está se referindo é muito importante. Eu queria primeiro a tua avaliação do que você achou como um todo das revelações da Vaza Toga até agora. E em seguida dos impactos que isso está tendo para a sociedade brasileira. Eu acho que são revelações fundamentais porque abre o olho, enfim, de uma parte da população que ainda não havia despertado para isso. Primeiro porque tinha interesse em ver os seus inimigos punidos, né, naquela lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois porque eu acho que o Alexandre de Moraes, e aí com o apoio relevante da chamada grande imprensa do Brasil, ele foi muito competente em construir uma narrativa. Uma narrativa de que havia milícias digitais no país, uma narrativa de que efetivamente estava se preparando um golpe no país, né? Uma narrativa de que críticas eram ataques a instituições, que críticas eram a tentativa de abolição do Estado de Direito. Ele foi competente em fazer isso, né? E agora as pessoas começam a perceber que a grande hipocrisia que envolvia a atividade dele, porque quem é que tinha a milícia digital? Quem é que tinha gabinete do ódio, senão ele próprio? Quem é que tentava abolir o Estado de Direito, senão ele, que passava por cima de todas as regras processuais? Quem é que produzia fake news, senão ele, que inventava o fundamento para ir atrás das pessoas que ele não gostava? Você veja, mais do que nunca está ilustrada numa pessoa aquela máxima, né? Acuse-os do que você faz. E isso é um resumo do que o Alexandre de Moraes fez nos últimos anos. Eu espero que a população entenda a gravidade disso e que possa, de alguma forma, haver, de alguma forma, a responsabilização dele. Se não a curto prazo, mas pelo menos a médio e a longo prazo. Eu estava uma vez assistindo o seu programa e falou uma coisa interessante, que o chicote pode mudar de mão. Né? Muitas vezes, o poder muda de mãos muito mais rapidamente do que a gente espera. A história está cheia de exemplos disso. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento, primeiro para que ele sirva como constrangimento, para que pessoas que estão sofrendo ainda possam, de alguma forma, falar, viu, o que eu estava falando é verdade. E para que novas ilegalidades não sejam cometidas. Esse constrangimento funciona. Em segundo lugar, Paulo, para fazer uma historiografia oficial desse momento no país, para que no futuro, quando o poder mudar de mãos, Alexandre de Moraes e aqueles que o empoderaram possam ser responsabilizados. Porque vai chegar essa hora. E é por isso, Paulo, que quando a pessoa está com o poder nas mãos, mesmo nesse momento, e talvez principalmente nesse momento, ela tem que ser decente, honesta e respeitar os outros. Porque nada é para sempre e o mundo não gira, ele capota, como se diz, né? É verdade, é verdade. Não sei se você vai conseguir, eu sei que você mora no Paraná, não sei se vai conseguir estar no 7 de setembro, mas tomara que consiga para representar a gente lá. Gosto muito da sua postura, viu, Homero? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo e do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.